Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. E depois, quando eu chequei a passagem da Bíblia, João 11:11, e vi que eu estava errada, que eu precisava acordar. E quando a minha irmã disse que eu tinha que acordar para a realidade, eu percebi que ela que não está na realidade. Aí deu sentido às coisas. Me diga uma coisa, esse seu diálogo, quando você fala com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos, você vê eles falando e você escuta a voz deles? Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. É muito mental, é muito na minha cabeça. E agora o meu filho tem ajudado muito também, porque ele ouve eles claramente, tem-me passado muita comunicação. Eu não gosto muito de ter o meu filho como comunicação, porque não acho que é certo. Ele ainda é uma criança, ele tem que ser feliz e viver. Mas muito ele tem-me ajudado também. Por exemplo, essa semana muito intensa, é mais fácil quando ele me diz o que eles dizem claramente, porque às vezes os nossos pensamentos são misturados, ou as coisas não... Porque antes do meu filho ter a abertura completa, muito entendimento que eu tinha deles era de sonhos, de sinais, de coisas que eu via, de pessoas que eu estava a pensar que chegavam na minha casa. Quando eu orava sobre alguma situação, acontecia algo muito a ver com isso. Eram puzzles que eu punha junto, coisas que eu punha tudo junto e entendia, porque Deus é muito de parábolas, Jesus é muito de metáforas. E eu até tenho perguntado muitas vezes, mas porquê é que tu gostas tanto que a gente tem que montar as coisas e fazer tudo? Nada tem que ser fácil. E eu tenho sentido muito que Deus, Ele ama-nos muito, mas ele também não nos quer dar tudo de bandeja, né? Acho que estamos muito mal acostumados neste mundo, estamos tudo de bandeja, tudo fácil. E eu tenho aprendido muito que não é assim, não. Eu no princípio era muito materialista, era muito eu, muito orgulhosa. Agora já não sou mais. Essas são coisas da terceira dimensão. Eu cheguei a estar entre a quarta e a quinta dimensão, agora não estou. Estive um ano assim, quase. Que foi muito bom, mas eu não consegui me manter, porque quem se consegue manter entre a quarta e a quinta dimensão é como um monge, ou um padre, ou alguém que tem tempo, que está sempre a orar, sempre em funções. Nós temos muitas coisas, porque a carne é fraca, como diz ali na Bíblia, a carne é fraca e nós temos que alimentar o espírito. Como a gente alimenta o corpo, e quando a gente não alimenta o nosso espírito, as coisas não acontecem da maneira que são. É muito difícil alcançarmos evoluções maiores, e se não for muito trabalhado, eu lembro que muitas vezes chorei e disse, porque Deus não gosta que eu chore. Deus disse, quando a minha tia morreu, essa é outra situação que a gente não falou, não vais fazer o grave, não vais fazer o grave, não vais ficar triste aí, porque é uma alma que se foi, mas há muitas mais, e isso faz mal, traz-te coisas negativas. Sim, podemos chorar porque temos falta de alguém, mas não devemos... Sabes quem eu sou? Sou o teu Deus, aquele com a mão direita. Eles gostam de partilhar as horas, porque as horas espirituais são à noite, é quando está mais calmo, ou então muito de madrugada. Eu já não tenho dormido como de antes. É coisas que nos faz chegar lá e entender o que somos, onde vamos, e que temos essas experiências luminosas, como o seu canal aí diz. Eu tive uma experiência com Maria quando eu era pequenina. A minha irmã, a minha mãe teve uma criança, ela já tinha 40 e tal anos e tinha uma idade avançada, e o médico disse que provavelmente teria que ser cesariana. Depois acho que houve uma complicação ao retirar a criança, e ela nasceu muito fraca, muito debilitada, e foi pedido para ter sempre muita assistência à criança naqueles primeiros dias, porque ela não estava assim muito bem. Agora não me lembro se foi uma queda da cama ou se foi um mal pegar. Ela teve uma grande batida na cabeça nos primeiros dias de vida. E a minha mãe, como em Portugal, é muito crente da Virgem Maria. Neste caso, eu acredito que foi genuinamente Maria,
mas também não posso dizer porque o que me foi explicado. Temos sido muito enganados, temos sido muito confundidos de verdadeiramente que os espíritos e os santos, ou o que eles dizem, são mesmo divinos e vêm de Deus. Há uma confusão aí muito grande, há um engano muito grande. Mas eu tenho pelo menos 92%, mesmo 95%, que foi mesmo Maria. A minha irmã tinha uma batida muito grande na cabeça. Se não me engano, ela tinha uma semana de vida, se calhar pouco mais, e foi chamada a ambulância às pressas, e quando ela chegou ao hospital, o médico disse que não parecia que ela ia sobreviver. Foi posto muitos cabos, muitos eletromagnéticos na cabeça, tudo espalhado, depois foi ligado o soro, muitas coisas muito fortes para a idade da criança. E naquele hospital, acho que é o Hospital de Stefânia, em Lisboa, uma coisa assim, havia uma capela dedicada a Maria. E a minha mãe, muito desesperada, porque ela era muito crente também, muito desesperada, foi para a capela, orou a noite toda, depois disseram que ela não podia fazer nada ali mesmo, que ia para descansar, ela foi descansar a casa, e ela estava sempre a pensar se realmente o que ia acontecer. Só ela fez uma oração muito forte a Maria, pedindo a salvação da filha, para uma rapariga, uma menina, e que ficaria inteiramente grata, e que se ela se livrasse, que ela ia andar ao santuário de Fátima, em Portugal, toda de joelho, pôr uma vela do tamanho de uma pessoa ou duas, se ela pudesse. Ela fez promessas que não dá para entender. Ela era médium também, não só, ela conseguia ver o mundo espiritual e sentir. Ela sentiu que a oração foi ouvida de alguma maneira, não sei como, não me pergunto que eu não sei nada, porque a minha mãe já não é vida, não tivemos muita conversa sobre isso depois. E lembro-me que um dia ou dois, se calhar mais, chegamos ao hospital. Eu era muito pequenina, não me lembro muito. Muita coisa que eu sei me foi contado, portanto, peço perdão se não está muito coroente, mas foi-me contado. Chegamos ao hospital e lembro-me que a minha irmã já não estava tipo uma incubadora, uma máquina, onde se vê as crianças quando estão num estado muito mau, e que a minha mãe ficou muito aflita, onde é que a criança está? Será que realmente aconteceu o que o médico disse, que ela não parecia que ia passar, que ia ficar bem? E depois quando a enfermeira disse, acalme-se, a criança está bem, nós tivemos de tirá-la da máquina, porque do nada ela recuperou. E assim, toda a gente muito fora de... Foi mesmo um milagre. Toda a gente olhava uns para os outros, e não sei se foi a enfermeira, alguém lá que disse, esta criança nasceu de novo, algo aconteceu aqui que ninguém sabe explicar, foi um milagre. E a minha mãe chorou muito, agradeceu, e depois tinha que cumprir a promessa. Mas a minha mãe estava muito preocupada com a criança e com as coisas, esqueceu-se da promessa. Eu acho que ela se esqueceu. E ela diz que teve um sonho vivido, que como se foi transportada para um sítio alto, e que ela viu uma senhora vestida toda de branco, com tipo uma coroa de luz branca em cima da cabeça, e que ela dizia, vem fazer a promessa que me pediste. Que ela estava muito cheia de luz, muito bonita, com um manto muito coberto, um manto por cima, muito alto, muito tipo aqueles que a gente tinha antigos, né? Muito bonito, e que ela parecia que estava lá, que não era um sonho, e que depois disso ela assustou-se muito, preparou a viagem e foi lá ao Santuário de Fátima, que a gente tem em Leiria, e foi fazer o que tinha prometido. Mas ela não conhecia o Santuário de Fátima, e ela foi com uma agência turística, mas a gente costuma dizer, quando a gente promete as coisas divinas, a gente deve cumprir logo. E eu acho que como ela não cumpriu logo, ela teve um pequeno castigo ali, uma pequena coisa que não correu bem. Ela não conhecia o santuário, e ela foi com um grupo turístico. Quando ela acabou de fazer a oferta e tudo que ela queria, ela demorou muito tempo. Acho que de alguma maneira ali eles se perderam, e ela não conseguia encontrar o grupo para voltar para casa. Ela disse que até quando chegar quase à noite, houve alguém que voltou para trás e conseguiram encontrá-la e voltou para casa. Eles eram para sair lá ao fim da tarde, ela saiu lá muito de noite, porque, não sei, algo desencontrou-se ali, qualquer coisa não correu bem, e depois voltou para casa. Essa é a experiência forte que eu tenho sobre outras fontes. Mas depois Deus, eu perguntei, e ele disse-me que realmente isso tinha sido Maria, eu perguntei a ele, mas que nem sempre é. E uma coisa que me foi dita recentemente, que eu tenho estado muito triste, eu vi a ponte 25 de Abril, vi no meu tipo uma visão,
a ponte 25 de Abril, eu vi o Rio de Portugal, eu vi Portugal toda, já não vi Portugal há um tempinho, e eu disse, pai, por que me mostras Portugal? Eu sei que é onde eu nasci, não sei por que me mostras. E ele disse, desculpa, mas não vai ficar impune. O teu joelho, a tua adoração é ao Pai e ao Filho. Somente a nós, honra e glória. Eu sou um Deus ciumento. Repetiu outra vez. E eu disse, vais fazer um punishment, vais punir Portugal. E ele disse, Portugal e todos os países que têm santuários e coisas a outros santos, eu não quero saber se é Maria, Joaquim ou José ou quem é, eu sou Deus e eu sou único e verdadeiro, eu mereço toda a adoração e respeito. Construírem santuários para quem não é santo. Maria era uma mulher como tu, ela foi idolatrada por ser mãe do meu filho, nada mais. Ele começou a falar e eu só me calei, abaixei a cabeça, ele não parava de falar. E agora também em Espanha houve umas inundações, depois disso, quando ele falou disso, houve coisas que aconteceram, inundações na Europa, não sei se foi a Itália também tem santuários, coisas também que não lhe agradam. Quando ele me deu essas indicações, houve inundações em todo o lado. Eu ultimamente vi o Capitólio da América, vi a Estátua da Liberdade caída, vi a Torre Eiffel caída. Eu não sei se é simbólico, porque às vezes é simbólico. Eu não sei se há alguma destruição, porque agora o Putin, o presidente da Rússia, ameaçou atacar fisicamente a Europa. Está uma controvérsia com o país onde eu estou, a Inglaterra, que eles disseram que um pequeno míssil podia destruir toda a ilha, porque nós somos uma ilha. E eu tenho sonhado muito com isso, tenho visto muita coisa. Ultimamente está a ser muito intenso haver algo maior. O que Jesus me disse é tempo de ajustes de contas, é tempo de limpar. Eu vim antes para preparar aqueles que eu já escolhi. Aqueles que irão lutar comigo até ao fim vão ser preparados de uma maneira ou de outra. E tudo o resto tem que ser limpo, tem que ser purificado. E eu não sei o que é que Jesus queria dizer com isso. Eu lembro-me que eu disse, mas Jesus, tu és tão doce, tu és tão bom, tu morreste por nós, eu não entendo. Eu morri para a vontade do meu pai, por vós, para a vontade do meu pai, mas acima de tudo para a glória do meu pai. Mas se vocês não honram o que eu fiz e não honram o meu pai é primeiro. E eu disse, Jesus, estou confusa, não entendo mais nada. Até se alguém me ouve, pensa que eu estou a ficar caduca, sei lá. O primeiro dia que Jesus é amoroso e que morreu por nós e que eu amo Jesus e que é o meu mestre, e depois digo que Jesus quer guerra, bem, não é bem isso, mas quase. E ele disse, agora é hora de limpar, e é tipo um bocadinho uma metáfora, uma coisa controversa ali mesmo, que não dá para entender, mas ao mesmo tempo eu entendo. É como a gente tem um pai, a gente cuida dele, a gente ama ele, alguém vem, rouba a casa, e ele está em casa sozinho, machuca ele, bate ele, vai para o hospital, com as suas coisas roubadas. O filho não fica indignado, não apresenta caixa na polícia ou faz algo. Esta é a situação de Jesus. Jesus está entre a espada e a parede, porque ele tem o dever, ele é o chamado o Messias da humanidade, o Salvador. Ele tem a obrigação de nos salvar porque ele se comprometeu. Por outro lado, ele tem a outra missão, que é de honrar o seu pai. Então ele está entre uma coisa e a outra. Qual será que ele vai escolher? E ele já me disse, não há dúvidas, o meu pai primeiro. Mas ele disse, porque como a Bíblia diz, em Mateus, quando é a história das virgens, que o noivo estava atrasado, e que algumas estavam prontas, as outras não. Ele contou-me que ele está atrasado, não só porque as pessoas não estão prontas, porque ele ama todos, ele quer salvar mais pessoas que ele puder. Ele diz que está atrasado para se apresentar claramente ao mundo, porque ele vai se apresentar claramente. Eu não sei se vai ser um arrebatamento em espírito, porque ele não me explicou. Eu não sei se vai ser levar este planeta para o outro, não sei se o planeta vai todo destruir, como alguns dizem. Alguns dizem que vai ser tudo muito espiritual, não vai acontecer nada físico. Há muitas teorias, eu não quero entrar por aí por aquilo que eu não tenho certeza. Mas uma coisa eu sei, ele disse que vai se apresentar a toda a gente. Vai haver uma altura que toda a gente vai saber que ele é filho de Deus, que ele é verdadeiro. E que quem não entregou a vida dele antes de saber que ele era verdadeiro, aí terá mais consequências, como na Bíblia diz, quando Jesus chegará, todos os olhos o verão, e alguns vão dizer, Senhor, Senhor, eu fiz isto por ti e aquilo, e Jesus disse, quando é que eu te vesti? Quando é que tu me vestiste? Quando é que me deste de comer? Quando é que... E Jesus disse, parte de mim, que eu nunca te vi, não sei o quê, uma coisa assim. Só, isso vai acontecer realmente, isso foi-me dito.
eu sei que eu estou-me a situar muito em Jesus e na Bíblia e nessas coisas, mas não é religião, é mesmo aquilo que eu acredito. Mas além disso também é muito a ver com o que nós somos, espíritos de luz. A minha experiência é muito a ver com luz. Há guias espirituais que eu não sei os nomes deles, que estão perto de mim, que não tem muito a ver com Jesus e isso. Temos um protetor galáctico, porque nós temos muita gente, muitos planetas, não é só o nosso planeta à volta de nós. Alguns planetas têm seres que nós não conhecemos, que é o Arcanjo Miguel e o Metatron. Eu não falo muito com o Metatron, pouco sei dele, mas o Arcanjo Miguel sim, e há coisas ali que ainda não me foram desvendadas. O Metatron é uma chave muito grande para saber segredos entre este mundo e o outro, os planetas e as coisas todas. Ele é um anjo um bocadinho diferente dos outros, ele não é um anjo, ele é um arcanjo. Há quem que diga que ele é um serafim, é uma espécie diferente. Ele é muito poderoso, ele é sentado sempre ao lado de Deus, está sempre com Deus. Há quem houve uma parte na Bíblia que alguém pensou que ele era Deus e ele levou porrada por causa disso, foi acentuado, porque ele estava ali sentado de uma maneira que as pessoas pensavam que era, porque os anjos não se sentam na presença de Deus, não como nós. Os anjos não se sentam, os anjos não falam, os anjos não comentam, os anjos não reclamam na presença de Deus. Se nós aprendêssemos como os anjos de Jesus amam Deus, nós estaríamos todos bem com Deus. Podíamos vê-lo todos os dias, olha, passando a expressão, tomar café com ele todos os dias, de manhã à noite. Se nós portássemos 1% ou 2% como Jesus e os anjos, nós tínhamos a conexão divina todos os dias. A conexão divina é mais difícil para uns que outros. É preciso muita meditação. Eu gosto de não estou tão calma como eu estava. É preciso ter todos os sentidos muito calmos. Outra coisa que eu perguntei a Deus, porque as coisas mudaram, né? Desde que Jesus chegou e o mundo. E eu disse assim, mas antigamente as pessoas purificavam-se muito para entrar no templo de Deus e isso tudo. Agora as pessoas não sabem se purificar, as pessoas não sabem o que têm que fazer. E que isso não é justo, porque alguns não sabem. E Deus, porque eu também tenho visto isso, eles estão a trabalhar por uma abertura maior. Eu tenho sentido que as pessoas estão mais abertas para as energias alternativas, pessoas estão mais a fazer meditação, a chamada, que as pessoas dizem muito no mundo, a moda, uma nova moda chegou, que as pessoas falam. Havia o New Age, que depois muita gente aprendeu que o New Age não é o caminho, porque o New Age é muito misturado com tarôs e astrologia, que não tem muito a ver com Deus. E agora vem uma nova versão que eles falam muito, que é o Zen, que é a meditação. Deus está um bocadinho misturado ali, mas está quase lá, mas não é bom por aí também, mas que já está a ajudar a abrir para uma dimensão maior. Estamos mais próximos de alcançar o balanço que a humanidade precisa para que o nosso Criador se apresente e o seu Filho e para que nós tenhamos toda a verdade nos chapada e dita. Eu tenho uma forma de ver Deus como sendo um ser único, uma unidade, né? Eu não vejo Deus separado de nada. Uma vez que ele é infinito, eterno, eu não consigo separar Deus. Por exemplo, dizer que existe Deus, existe o demônio, e que eles brigam entre si, são inimigos. Essa separação, eu não consigo enxergar isso, porque... Paulo, ainda bem que fala sobre isso, peço desculpa. Deus ensina-me que não há separação. Eles trabalham juntos. Ok, vamos lá. Então eu vou responder à sua questão. Isto é uma questão, já que me está a fazer. Podem fazer qualquer questão, porque eu sei responder. E essa é uma questão que me foi dada. Quando a gente fala que há luz, como eu disse, entre trevas e escuridão, há. Mas me foi dito que há um acordo divino entre as trevas e luz. O Satã, o diabo, não faz nada, nem os seus anjos caídos, sem permissão de Deus. Mas foi confirmado por Deus. Eu lembro-me que uma vez eu estava muito doente, não sei se eu tinha anginas ou tinha dor de ouvido, uma coisa assim. E lembro-me que Jesus, mesmo Jesus, que eu amo tanto, ela tem que aprender que ela não pode comer tanto, que ela tem que ter uma dieta balançada. E depois o meu filho estava-me a dizer, mãe, um anjo caído está perto de ti, acho que fizeste a geneira. E foi permitido porque eu merecia naquela altura. Não, Deus não punish as pessoas, Deus não é mau. Deus, como um pai, ele tem que corrigir os seus filhos. E me foi dito 3 vezes ou mais, tu não podes comer de tudo.
tu tens tendência para ter mais peso, para perderes o equilíbrio no teu corpo, tu comes um bocadinho de tudo, mas não demasiado, ou tenta comer mais saudável. E eu não ouvi. E eu lembro que fiquei doente muitas vezes, e eu disse, mas normalmente eu não fico doente, eu não sei porquê que eu fiquei doente. Respondendo à sua questão, o reino das trevas e o reino divino trabalham juntos. E tudo que eles fazem de um lado do outro sabe-se. A única coisa que não é sabida e que não há autorização para ninguém são os segredos de Deus, que são chamados segredos divinos, como o arrebatamento, que algumas pessoas acreditam, como o apocalipse, como o final dos tempos. Isso é a única coisa que é guardada num cofre secreto que pertence a Deus, que eu sei que isso existe, que só Deus dá permissão aos seus profetas, ou quem Ele quer, para saber mais. É a única coisa que não é dividida entre eles. Tudo o que eles fazem, até se Deus dizer vai salvar o fulquiano ou faz aquilo, os anjos caídos sabem e os anjos da luz sabem. Certo. Então, como eu estava dizendo, eu sei que existe o reino das trevas, tá? Claro que existe o bem, existe o mal, né? O que fiquei sem entender bem é quando você diz, Deus diz assim, eu sou um Deus ciumento, eu não quero que busquem outros deuses. Será que existe outros deuses fora o único Deus que eu acho que existe? Foi confirmado por ele. Eu perguntei a ele, porque a gente vê muitos filmes de mermaids, vimos muitos filmes de... muitos filmes de sereias. Peço desculpa. Desculpa. Mermaids. Peço desculpa. Muitos filmes de sereias, vemos muitos filmes de deuses, como quis dizer, que agora não me lembro a causa aqui, Hércules, estava-me a tentar lembrar, Hércules, Zena, essas coisas todas. Deus não negou, diz, de facto existem Deus, ou existiu Deus durante um tempo, mas que todos são submissos a um Deus, que é Ele. Que toda a ordem divina, que toda a ordem do sistema galáctico, do sistema do universo, de tudo que existe, pertence a um só, que é o grande eu sou. E me foi dito alguns segredos que alguns não posso falar, não tenho permissão para isso, que Deus me disse que Ele já visitou a Terra em corpo terreno. E eu perguntei, mas por que fizeste isso? Tu és oniponente, podes estar em muitos sítios ao mesmo tempo e podes ver mais que toda a gente. Ele disse, eu quis sentir o que vocês sentem, eu quis ajudar, eu quis saber como posso fazer, porque Ele ama-nos tanto, Ele é tão poderoso e ao mesmo tempo Ele rebaixa-se à nossa condição para poder saber como nos pode ajudar e fazer mais. Ele confessou para mim, há mais raças planetárias, há deuses, que a gente chama deuses, para Ele não é deuses, para Ele são seres superiores, seres com uma evolução maior que a nossa, que já estão na 7ª, 8ª, 9ª dimensão, que são coisas acima da nossa dimensão, mas que todos eles são submissos a um só Senhor, Elohim. Uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade também de entender é como Deus pode ter um sentimento tão humano de raiva, de rancor, de ciúme, de fúria. Aí Deus... chegou um ponto aí que eu fiz essa pergunta, eu fiz todas. Eu perguntei, peraí, você tem coração, Deus? Você sente? Ele diz, quando tu te machucas, quando tu magoas o teu corpo, eu sinto. E eu, sério? Quando tu choras, eu sinto. É por isso que eu não quero que tu fiques triste, porque eu sinto tudo. É tipo como se nós fôssemos todos conectados, todos juntos. Ele é a matriz, é o qual nós viemos e pertencemos. E ele disse que quando a gente traz os karmas, os sofrimentos, essas coisas, à flor da pele, que a gente afeta tudo e todos, não só a Deus, mas a tudo e a todos. Que às vezes quando a gente fala com um amigo, que a gente não quer perdoar, mesmo que a gente pensa, eu não fiz nada para perdoar ninguém, que a gente está daquela coisa que esmura, a pessoa está pensando na sua cabeça ou no seu coração, sentimentos tristes, eu não tenho amigos, esta pessoa está sempre chateada comigo, coisas que nós não conseguimos ouvir, que os pensamentos estão lá, e depois leva pela vida toda. Uma das maneiras que eu cheguei à petição é que na 2ª Crónica está a dizer que se nós chegarmos a Deus e nos arrependermos do que fizermos, com uma oração sincera, que Deus perdoa e limpa tudo que está mal.
E o diabo olha para Deus e diz assim, ok, está certo. Porque ele, tudo que está na Bíblia, ele não nega à Bíblia o nome de Jesus. Se Deus dizer está na Bíblia, está nas minhas leis, está nas minhas palavras, ele atende e vai-se embora. Mas ele não desiste, ele não desiste. Yes. Pelo que você está falando, você acredita que existe um inferno e que as pessoas podem se perder para sempre lá, pertencendo ao demônio? Você acredita nisso? Eu acredito que nós criamos o inferno. Nós criamos ele, muito. Mas que existe um local, existe. Mas que pode ser no inferno, não, eu não sei. O que eu sei, há um local onde os anjos caídos estão, onde eles foram expulsos, onde eles fazem preparam os seus planos diabólicos contra nós. Porque eles nunca desistem. Eles estão sempre procurando. Quanto mais nós chegamos a Deus, eu tenho tido muitas batalhas espirituais, porque quanto mais você se chega a Deus, quanto mais você se chega da verdade, é por isso que eu também tenho, eu não sou dona da verdade, mas ninguém é, mas tenho quase toda a certeza que eu estou na verdade, é as batalhas que eu tenho passado, porque quanto mais se aproxima de Deus e da verdade, mais eles tentam nos atrapalhar e levar abaixo, para que nós não conseguimos continuar ou estarmos na dúvida, será que estou no caminho certo? Será que estou errada? Será a fazer questões, a fazer dúvidas? Eles plantam isso em nós, porque eles não nos querem felizes. Deus deu ao ser humano uma coisa que ele não deu a ele, que nós temos um poder muito, muito grande, que as pessoas não sabem, de contatar com Deus. Deus deu-nos poderes altos. Nos foi dado a guardia de todos os animais da terra, de toda a planeta Terra, foi-nos entregue a nós, não a ele. Foi-nos entregue tudo que Deus criou. Deus é um arquiteto, Deus é um criador. A sua obra-prima foi-nos entregue a nós, o nosso corpo, tudo que nós temos, somos perfeitos. E ele, quando vê isso, ele fica furioso. Eu lembro-me que eu pedi a Deus para o meu filho não o ver, porque o meu filho vê tudo. Mas, infelizmente, houve umas coisas que aconteceram. Eu não sei se Deus se esqueceu, se foi de propósito. Eu lembro-me, eu fiquei muito triste nesse dia. Foi a única coisa que, desde agora, negativa que aconteceu, que eu não gostei, foi o meu filho ver. E eu lembro-me, não sei muito bem qual é a situação, não posso dizer agora porque não me lembro, mas lembro-me que o meu filho nos disse, mãe, o que é isso? E eu dizia, o quê? Ali naquele lado, não sei se era a esquerda, a direita, o meu filho disse-me, tem umas coisas na cabeça, tem tipo uma cauda e tem uma cor estranha e é muito estranho. E eu disse assim, já sei o que é isso, obrigada. Então, vamos usar um Pai Nosso aqui, a gente usou um Pai Nosso, depois eu perguntei a Deus. Foi assim, muito complicado. E depois eu perguntei a Deus, mas porquê? Não tinha-te pedido, Pai? Eu disseste que és amor, que me amas. Ele é só uma criança, naquela altura tinha 5, ele agora já fez 7. E disse assim, Deus, por favor, não. Ou então fecha isso, porque para mal, melhor ficar como está, porque não. E depois até lembro, porque Deus é Senhor de todos, e ele normalmente não diz, desculpa, uma coisa assim, porque ele é assim... Ele disse, filha minha, não te quis causar dano. Ele não diz desculpa, não te quis causar dano. Não é assim bem desculpa, mas é um meio desculpa. Porque ele é muito senhor. Mas ao mesmo tempo é muito humble, é muito humilde. E o Deus que estava no Velho Testamento não é o Deus que eu conheci. O Deus que eu conheci, o Criador, ele é compassivo, ele é amoroso, ele ouve. Não no nosso tempo, como diz Isaías, acho que é Isaías 55, já não me lembro, 54, que os planos de Deus são maiores que os nossos, os seus pensamentos são maiores que os nossos, e que quando ele faz a chuva e quando ele faz a neve, quando desce para baixo ele não pede de volta, e que não sei se é o Salmo ou se é o mesmo versículo que diz que Deus nos fez, nós não fomos nós que fizemos Deus, que nós não somos Deus. Há mesmo uma parte da Bíblia que diz mesmo isso. Só queria dizer mais duas coisas antes de final. Eu tive 2 sonhos também muito fortes. Um deles foi o meu primo, que quando eu sonhei com violência, com armas, e o meu primo foi morto a tira com um tiro no peito muito forte, a tira-roupa. Eu tive um sonho e o meu primo tinha uns 20 e tal anos, tinha uma pouca diferença. E quando esse sonho aconteceu, eu tive um telefonema que ninguém pensava, porque ele era muito novo. O sonho que você teve foi antes dele morrer? Antes de morrer, tornou-se realidade, tal e qual. Sim. Eu sonhei que estavam violência, estava tipo gangues a correrem atrás dele,
uma confusão. Ele estava num beco sem saída e que eles estavam a disparar tiros. E depois eu tive a notícia que ele foi morto a tiro. Foi assim um sonho muito, muito forte. É uma coisa que me marcou muito também, porque o meu primeiro era muito novo e ninguém diria que ele ia morrer. Talvez a minha mãe sim, talvez as pessoas com mais idade sim, mas ele não havia nenhuma coerência que ele ia morrer. Só para relaxar, que realmente os meus sonhos são premonitórios, porque eu nunca diria que um rapaz de, sei lá, 20, 26 anos ia morrer assim do nada, instantaneamente. Outra coisa que eu quero dizer dos sonhos, meus sonhos são muito premonitórios, é que todos os sonhos que nós temos, a resposta dos sonhos não estão em livros, não estão em teologia, não estão no YouTube, estão em nós mesmos, com conexão ao Ruach HaKadosh, ao Espírito Santo e ajuda de Deus. Quem dá-nos o entendimento do sonho, como estava na Bíblia de José, é Deus, é o Espírito de Deus. Não tentemos procurar coisas, e às vezes as sensações que a gente tem no sonho, o que a gente sente, e com o sonho de cor, a gente mesmo consegue interpretá-lo com a ajuda de Deus, para que não procuremos muita coisa. Minhas palavras finais são que todos nós nascemos com um dom divino. Quando nós vivemos ao seu canal, ou qualquer canal paranormal, pensamos que as pessoas que estão aqui são especiais, ou que temos à procura de algo que não temos. Não é verdade. Todos nós temos um dom divino. Nós somos filhos da luz, somos filhos de um Deus maior. Ele quer por nós, Ele nos ama muito, Ele luta muito por nós, mas temos que fazer como se fosse o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô. Temos que ter uma relação com Ele, uma relação de intimidade, que passar tempo com Ele, a respeitá-lo, o respeito mútuo, que o ser humano não está largado sozinho neste planeta, e que há coisas verdadeiras que podemos seguir e que nos ajudam, como a Bíblia, muitos não acreditam. A oração tem muita força quando é feita com sinceridade, com justiça. Todas as histórias que a gente ouve, muitas delas não são histórias, são verdade. É por isso que eu estou neste canal, que as pessoas não percam a fé, a confiança, apesar da luta, apesar das dificuldades da vida, que há dias melhores, mantendo a fé, a força e fazendo as coisas conforme os olhos de Deus. Essas minhas palavras que eu quero dizer para todos, e espero que todos nós encontremos sempre o caminho da luz, e da paz e do amor. É isso que a humanidade precisa. Amém. Muito obrigado, Áurea. Eu fiquei muito feliz de conhecer você, achei seu relato muito interessante, sua experiência muito interessante, e eu quero dizer que daqui para frente a gente vai manter contato aí, né? Que não vai ficar só nesse nosso encontro. Poderão surgir questionamentos, desdobramentos dessa nossa conversa. Eu acho que você tem muito conteúdo, tem muita coisa para falar, não dá para falar assim só no encontro, né? Mas a gente ainda continua mantendo aí contato e quem sabe a gente faz outras conversas. Eu posso elaborar outras perguntas baseado no que você Com relatou. certeza. Eu só quero dizer mais uma coisinha, que eu estava quase a esquecer. As pessoas que confiam muito nos bancos, no sistema económico, no sistema como está, não confiem tanto. Quem puder ter um terreno, ou quem puder comprar ouro, ou quem puder ter outras maneiras de sustento, antes de sair das cidades, algo grande está para acontecer, que eu não posso falar muito, mas sei que vai, e que nós temos que nos precaver. Nós não fomos criados para viver em betão, em cidade. Nós fomos criados para viver ao ar livre e felizes. Quer dizer, você chegou a falar, né, que teve alguma informação sobre algo grande que está para acontecer. Você acha que é algo que está para acontecer logo ou demora muito ainda? Foi-me dito desde 2019 que todos os acontecimentos que vão acontecer daquela altura para agora, que seriam consecutivos, muito, muito frequentes, um em cima do outro. Tanto que nós tivemos o Covid, tivemos logo a mutuação do vírus, depois houve outro vírus, outra doença, outra coisa a vir. E depois tivemos logo o problema da Rússia, a situação económica, a falta de bens essenciais, começa a faltar no supermercado, coisas que a gente normalmente tem muito, já não encontramos. Já conseguimos ver alguma diferença. Já sinto aqui em Inglaterra o combustível está muito alto, à altura já não consigo pôr combustível onde normalmente eu costumo abastecer o meu carro. Já não se encontra muita carne, já não se encontra muitos produtos que normalmente era fácil de encontrar. Há um sistema que foi criado, que foi manipulado
para manipular a nossa existência e tudo que nós somos. E quando a gente acredita muito nele e confiamos nele, as consequências vêm. Mas há uma maneira de sair desse sistema, que eu sei, é a luz, é encontrar a luz, é encontrar a verdade que nós somos. E todos podem, toda a gente pode. Ok, então muito obrigado por trazer essas mensagens e desejo então a você aí um ótimo final de semana. E a gente vai se falando, qualquer coisa, se você tiver alguma mensagem mais que queira passar para a gente, você me comunica e a gente combina para fazer novas conversas. Tá certo aí, tá bom. Foi um prazer em conhecer também, agradeço, obrigada. Obrigado também, fica na paz.